Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui com vocês. É sempre uma alegria enorme a gente poder ter essa conversa tão privilegiada aqui. E hoje tem uma notícia que não é muito boa para o presidente Donald, mas tem um plano B. E esse plano B aí vai exigir aí um certo esforço e talvez uma atitude que os norte-americanos não realizam há muitos anos, ok? Então, vou explicar tudo direitinho para vocês. Você vai aprender muito mais sobre história norte-americana hoje. A gente, a gente vai até falar de a gente vai até falar sobre o John Adams, né? E a gente vai falar sobre a época em que o John Adams ele assumiu ali a presidência do Senado, quando na condição estava ele de vice-presidente, ok? E a gente vai entender em que nível que está a disputa lá nos Estados Unidos hoje. E a disputa está muitíssimo acirrada. Sabe por quê? Porque, como eu falei para vocês, o pessoal não iria deixar barato. Eles não iriam deixar fácil essa disputa aí, obviamente, né? Claro que eles iriam tentar dar uma boa atrapalhada na corrida do presidente Donald para a Casa Branca, tentando fazer aquela história que eu estou falando para vocês, ele ganhar, mas não levar. É isso que eles estão tentando fazer nesse exato momento e é isso que eu vou explicar para vocês, tá? Então, assim, por isso que eu digo para vocês, tem muita gente que fica assim empolgada, né? Ah, já ganhou, já ganhou. É muito difícil essa briga aí, irmãos. Você acha que o pessoal aí que está no poder há décadas vai largar o osso fácil? Mas não vão largar o osso fácil de jeito nenhum. E você, às vezes, não conhecendo a realidade norte-americana, você acha que é tudo muito facinho, mas não é. Existe uma disputa poderosíssima em jogo acontecendo, beleza? Então, vamos lá entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que ninguém está comentando. Vou deixar um primeiro link para vocês aqui, tá? E é um negócio que eu comentei, vocês estão cientes, mas eu vi ninguém comentando sobre isso, ok? Mas é bom para você entender como é que funciona o jogo do poder, tá? Tá aí a primeira matéria que eu estou compartilhando aí com vocês. Deixa eu colocar aqui. Eita. Pronto. Tá? Coloquei a matéria aqui para vocês. Olha essa matéria, meus amigos. Senador republicano John Thune desbanca favorito de Donald e é escolhido líder da maioria governista na casa. Parlamentar tem 63 anos e chegou ao poder representando o estado de Dakota do Sul. Ele venceu o colega Rick Scott, que tinha o apoio de figuras leais ao Donald, como Tucker Carlson e Elon Musk, ok? Então eu disse para vocês que no domingo, hoje é quinta-feira, domingo, o presidente Donald parou tudo que ele estava fazendo e o que ele fez? Colocou a sua rede social em ação, entrou na rede social X e publicou: pessoal, precisamos mobilizar todo mundo do Senado americano para colocarmos o Rick Scott no poder. Por quê? O Mitch McConnell, que era o presidente do Senado, ou o líder da maioria no Senado, da maioria republicana, o que ele fez? Ele, numa estratégia muito neocon, uma estratégia muito never Trumper, uma estratégia muito Rhino, né, Republican Name Only, o que ele fez? Ele convocou disputas antecipadas para a liderança do Senado. E isso na tentativa de travar, bloquear, obstruir, interromper todo o trabalho do presidente Donald nessa nova gestão que começa no dia 20 de janeiro. Qual era a estratégia? Colocar na liderança da maioria no Senado alguém contrário ao presidente Donald para embarreirar literalmente todas as nomeações do presidente Donald. E sem conseguir nomear as pessoas da sua confiança, ele não vai conseguir governar.
Quem falou isso? Quem falou isso foi o próprio presidente Donald na mensagem que ele colocou no domingo e eu expliquei para vocês isso essa semana. Ele falou: precisamos mobilizar toda a nossa base no Senado para que o nosso representante seja escolhido para o líder da maioria no Senado. E o escolhido pelo presidente Donald, pelo Elon Musk e pelo Tucker Carlson era o Rick Scott. E o que aconteceu, meus amigos? O Rick Scott perdeu. Quem levou foi esse cara aí, o Thune, né? O nome dele é John Thune. E o John Thune, ele é um cara que, muito provavelmente, vai tentar muitíssimo atrapalhar todo o trabalho do presidente Donald, porque ele pode atrasar em até 2 anos as nomeações do presidente. Imagina, o presidente entrando dia 20 de janeiro de 2025, escolhe pessoas da sua confiança para trabalhar com ele, e aí, de repente, ele escolhe em 2025, os caras só assumem o poder em 2027. Olha que maluquice. É isso que está em jogo. Isso pode ter consequências diretas para o mundo inteiro. Sabe por quê? Tem muita gente empolgada no Brasil falando, ó, com esse retorno aí do presidente Donald, vai ajudar muito o Brasil também e por aí vai. Vai ajudar se ele conseguir efetivar as suas nomeações. Se ele não conseguir efetivar as suas nomeações, meu amigo, as coisas que precisam ser mudadas não vão mudar, ok? Não vão mudar. Então é aí que entra um jogo muito pesado e entra um jogo muito perigoso, por um lado. Por que eu estou falando um jogo perigoso? Porque quem acompanha o canal Daniel Lopes sabe que esse jogo aqui, ele já foi jogado no início de 2021. O que aconteceu no início de 2021? A gente teve lá crise sanitária, o presidente Donald perdeu a disputa pela Casa Branca, e aí, o que eles fizeram? Montaram uma ideia de que o vice-presidente Mike Pence fizesse uma jogada estratégica, utilizasse o seu coringa para conseguir alterar ou talvez impedir a confirmação do Congresso americano naquele estranho dia, 6º dia do mês de janeiro do ano de 2021. Você sabe muito bem o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um abraço para minha tia Rejane, tá na área aí. Uma alegria contar com vocês, tá? Então, o que está em jogo aqui? Os Estados Unidos têm um negócio muito estranho, porque lá nos Estados Unidos, segundo a Constituição americana, eu não sei se vocês sabem disso, mas segundo a Constituição americana, o vice-presidente dos Estados Unidos é também o presidente do Senado americano. Apesar dele não ser escolhido como um senador, sendo assim presidente, ele chama de pro tempore. Ele lidera o corpo legislativo na prática, ok? Então, normalmente, o cara que é escolhido para o cargo de líder do Senado, ele é um senador sênior do partido com maioria no Senado. Ou seja, qual partido está com a maioria no Senado? Partido Republicano. Então, geralmente, eles escolhem um líder para o Senado, né? Agora, nem o vice-presidente, nem o presidente pro tempore presidem o Senado. Em seu lugar, esse cargo fica geralmente delegado a outro senador do partido com a maioria no Senado. O presidente pro tempore, depois do presidente da Câmara dos Representantes, que é a Câmara Federal Americana, é a terceira pessoa a suceder o presidente, se assim for preciso, ok? Então, o que está em jogo lá hoje? O que está em jogo lá hoje é que foi colocado na liderança da maioria do Senado um cara que é contrário ao presidente Donald. Apesar de ser do Partido Republicano, ele é um Rhino, Republican name only, republicano apenas no nome. Então, esse cara pode embarrear quase todas as decisões do presidente Donald, atrasando em até 2 anos as escolhas que ele pode fazer. Qual é, porém, a solução mirabolante que os republicanos, apoiadores do presidente Donald, estão tomando agora? A solução é o vice-presidente J.D. Vance
assumir o Senado no lugar desse Rick Scott e utilizar os seus poderes constitucionais que dão a ele, segundo a Constituição norte-americana, a possibilidade de ser o presidente do Senado. Só que você conhece a história recente, pode dizer, peraí, Daniel, tentaram fazer isso em 2021 e não deu certo. Não deu certo por vários motivos. Primeiro, o vice-presidente da época, vice-presidente do presidente Donald, ele não quis comprar essa briga, que era o Mike Pence. Segundo, primeiro, ele não quis comprar a briga. Segundo, ele não era um senador da Casa Legislativa, tá? Terceiro, ele não tinha essa experiência. Ele não comprou a briga, tá? Só que agora o vice-presidente, o J.D. Vance, ele quer comprar a briga, ele tem disposição, ele é um cara combativo, é um cara aguerrido e é um senador norte-americano. Muito diferente do que aconteceu com o Mike Pence. Então, por isso que eu coloquei no título desse vídeo, deu M agora. Deu M agora por quê? Porque o presidente Donald foi domingo pedir, pelo amor de Deus, para todo mundo se mobilizar para colocar um amigo na liderança do Senado e não deu certo. Eles queriam o Rick Scott, entrou o John Thune. Qual é a opção que sobrou agora? A opção que sobrou agora, meus amigos, é o vice-presidente assumir a liderança do Senado utilizando esse dispositivo constitucional. Agora, você pensa assim, por que geralmente eles não fazem isso, né? Por que não é sempre que o vice-presidente assume a presidência do Senado? Por quê? Porque eles não querem, né? Eles não querem arrumar problema e geralmente isso aí é feito com base em várias negociações. Isso aí geralmente é feito com base em várias alianças, é feito com base ali em muita conversa, né? É feito com base ali na ideia de manter, né, o bom funcionamento do poder. Então, na história americana, já houve casos em que o vice-presidente acabou assumindo o Senado numa atitude de tentar ali manter o bom funcionamento da gestão, ok? Então, essa é a solução que sobrou, ok? Essa é a solução que sobrou para contornar essa M gigante que está acontecendo. Porque se o Rick Scott quiser embarrear a gestão do presidente Donald, ele vai embarrear, tá? Então, para contornar, eles vão ter que tomar uma atitude aí que é rara. A gente viu poucas vezes na história americana, que é o vice-presidente trazer para si essa atribuição constitucional que ele tem hoje. E aí eu pergunto um negócio para vocês, nossa primeira pergunta de hoje. Você acha que o J.D. Vance, o vice-presidente americano, ele vai fazer isso? Você acha que ele vai fazer isso? Sim ou não? Coloque aí. Se você acha que sim, coloca 1. Se você acha que não, coloca 2. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aí na sua resposta. Elisete falando que comprou 9 livros na livraria. Valeu. Perguntando se tem como conseguir o autógrafo. Não tem, porque o livro que é comprado na livraria online, ele vai direto da distribuidora para sua casa. Então, infelizmente, não tem essa possibilidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando e já eu vou entrar no assunto que todo mundo quer ouvir, tá? Rafael acha que sim, Pereira acha que não, Thomas acha que sim, Luiz acha que não, Paulo acha que não, Marco acha que sim, Débora acha que não, Caio sim, Paulo não, Leonardo sim, Lucy sim, Dalva, Ricardo também sim, Gabriel acha que não, mas o Vitor acha que sim, assim como o Eduardo, o Jason, Vitor, Felipe, o David e o do Caminho acham que não. Então vamos ver como é que vai terminar essa história, ok? Agora, essa é a primeira M que deu lá nos Estados Unidos ontem. Agora, tem outro BO que está rolando lá nos Estados Unidos. E você sabe que houve ontem uma audiência no Congresso americano sobre OVNIs, ok?
sobre OVNIs. Esse foi um outro BO que está acontecendo e, na minha opinião, tá tudo seguindo conforme o plano, porque eu já falei para vocês que isso iria acontecer, que eles utilizariam a questão OVNI para poder embaralhar o cenário geopolítico, ok? Um ex-oficial de defesa, que é o Luiz Elizondo, prestou um depoimento no Congresso americano ontem, nessa quarta-feira, sobre a existência de seres extraterrestres, né? Ele chama, o evento foi chamado de Fenômenos Anômalos Não Identificados, em inglês UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, expondo a verdade. A audiência já é a segunda audiência dessa natureza realizada nos Estados Unidos com o objetivo de desvendar informações e elucidar pesquisas conduzidas pelo governo norte-americano, além de descobertas não divulgadas, tá? E aí um trecho muito marcante dessa conversa de ontem foi no momento que perguntaram para ele o seguinte: houve casos em que o governo americano recuperou não apenas aeronaves, mas também seres biológicos? E ele falou, sim. Olha o nível da conversa, ok? Olha o nível da conversa. Agora, independente se existem seres extraterrestres ou não, e isso é uma outra discussão, na minha opinião eu creio que existem, tá? Na minha opinião, o que a gente deveria estar pensando nesse momento é qual é o aspecto geopolítico estratégico por trás da questão ufológica. Esse é um aporte que eu faço. Eu vejo, assim, quase ninguém falando sobre isso, tá? No Brasil eu não conheço quem fale sobre ufologia a partir do aspecto de operação psicológica e de uma estratégia geopolítica. Eu não conheço. Então, meus amigos, nesse momento eu gostaria de voltar a esse assunto com vocês, mostrando para vocês o tamanho do engano que está rolando nisso, ok? É uma estratégia, independente se existem alienígenas ou não, eu creio que existem. Para mim, alienígenas tem um tipo de alienígena que são anjos caídos, tem outro tipo de alienígena que são seres ciborgues, ok? Que eles utilizam para fazer o serviço sujo deles, tá? Então, além disso, o aspecto geopolítico eu não vejo ser comentado, tá? Esse aspecto geopolítico eu não vejo ser comentado. E eu vou comentar com vocês aqui em profundidade agora, porque eu já trato desse assunto há muitos anos e a Bianca está perguntando se esse assunto é abordado no meu novo livro. É abordado sim, beleza? Tá bom? Tá aqui, ó. Tá? Eu vou explicar para vocês o que está em jogo agora, perfeito? Antes disso, você precisa entender uma coisa muito simples. O tema da ufologia, dentro do sistema de defesa norte-americano, ou dentro da gestão norte-americana, ele é um tema que está relacionado ao Departamento de Energia. Por quê? Porque o Departamento de Energia é o departamento que lida com equipamentos bélicos de alto poder destrutivo, como é o caso dos equipamentos atômicos, e é também o local onde eles lidam com projetos aeronáuticos de plataformas exóticas ou novos sistemas de propulsão que possam ir além a propulsão a jato tradicional das aeronaves comuns, perfeito? Então, para a gente trazer o assunto da ufologia para a seriedade, a gente precisa saber que esse tema é tratado dentro do Departamento de Energia norte-americano. Lembrando que foi o próprio Departamento de Energia norte-americano que conduziu o projeto Manhattan, que foi o projeto que criou o equipamento atômico que levou os Estados Unidos à vitória no segundo grande conflito mundial e levou os Estados Unidos a se transformarem na potência isolada, né, nesse mundo unipolar comandado pelos Estados Unidos, beleza? Então, esse é um assunto muito sério, esse é um assunto tratado no alto escalão do poder norte-americano, porque ele vai lidar, como eu disse para vocês, com energias exóticas e também essas propulsões aí fora do normal. Então é um assunto muito sério.
precisa ter uma credencial muito alta para tratar desse assunto, a gente já falou sobre isso. O presidente americano ele tem credencial nível Q17, que é a credencial mais alta do Departamento de Energia, só que esses assuntos de ufologias e tal, eles só são tratados a partir da credencial Q21 para cima, né? A credencial Q, ela tem 33 níveis e somente a partir do nível 21 para cima uma pessoa tem acesso, tá? Lembrando a vocês que eu nunca vi ninguém no Brasil falando isso, mas o Departamento de Energia ele tem 5 níveis de credenciais, tá? 5 níveis de sigilo dos documentos. Primeiro nível é confidencial, segundo nível é secreto, terceiro nível é a letra L, quarto nível é top secret, quinto nível é a letra Q. Na letra Q, ou na clearance, na credencial Q, você tem Q1 até Q33. O presidente americano, o chefe do executivo norte-americano, só tem acesso de Q1 até Q17. Então ele não tem acesso a nada sobre plataformas exóticas, ele não tem acesso a nada que trate desses equipamentos. Somente acima do Q21 você tem acesso a isso, são pessoas do alto escalão do sistema de defesa norte-americano. Então, esse tema é um tema de segurança interna norte-americana, é um tema de segurança local, tá? É um tema que envolve a questão geopolítica. Agora, eu escrevi um artigo algum tempo atrás, lá na Gazeta do Povo, entrando exatamente nesse assunto, e o artigo se chama "E se tudo não passar de uma operação psicológica?", tá? Eu escrevi esse artigo no dia 9/8 de 2023. Inclusive, ele está no meu novo livro. Quem ainda não tem, tá dando mole, porque está na promoção de lançamento. O livro A Jogada Final, que é o que está em jogo hoje, ok? Quando o presidente Donald entra no poder, é iniciada e instaurada o que eu chamo de jogada final, tá? Meu livro A Jogada Final, que vai tratar desse assunto, está com 30% de desconto na livraria.danielopes.com.br e aqui eu coloco o link aqui para vocês, ok? Então, meus amigos, quando você tem não apenas o conhecimento prático, mas você já atuou na área de operação psicológica, você enxerga o mundo de outra forma, ok? E eu garanto para vocês que muitas pessoas no Brasil falam sobre operação psicológica, mas poucas pessoas trabalharam nessa área. E eu já falei para vocês que eu trabalhei nessa área de PsyOp, né, operação psicológica, no nosso sistema de defesa. Perfeito? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no nosso sistema de defesa. Então, depois que você tem contato com esse tipo de conhecimento, você nunca mais olha o mundo da mesma forma, tá? Nunca mais você vai olhar o mundo igual. Então, eu aplico o conceito de operação psicológica ao assunto da ufologia. E é isso que eu propus nesse artigo que eu escrevi na Gazeta do Povo no dia 9/8 do ano passado, e artigo esse que eu vou comentar com vocês agora, tá? Deixa eu ver aqui no meu livro qual que é o capítulo onde eu trato sobre isso. 9 de agosto. Deixa eu abrir aqui, ó, já achei. Ó. 9 de agosto, capítulo 15, ó. E se tudo não passar de uma grande operação psicológica, perfeito? Isso aqui é a diferença entre você ser massa de manobra e você estar no controle do seu pensamento. Você não ser iludido pelas arapucas propagandísticas do sistema, tá? O pessoal tá perguntando qual é o livro. O nome do livro se chama Jogada Final, Tecnologia e Política na Área da Desinformação, meu livro novo, lançamento. 30% de desconto na livraria.danielopes.com.br. Tá aí disponível para vocês. Aproveitem, tá? Coloquei o link no chat aí. Para quem tá no Instagram é muito fácil, é só você acessar livraria.danielopes.com.br. Beleza? Tá aí o link para vocês, tá bom? No dia 9 de agosto do ano passado, eu já disse para vocês o que está acontecendo no dia 14 de novembro de 2024, tá? Mais de um ano antes. E o que eu expliquei para vocês? Eu expliquei o seguinte: aperte os cintos agora, que agora você vai deixar de ser massa de manobra e vai virar uma pessoa alerta.
A cultura ufológica tem nos ensinado sempre que os OVNIs, hoje o AP, né? OVNI é objeto voador não identificado, o AP significa fenômeno anômalo não identificado, tá? Unidentified Anomalous Phenomena, né? Porque fenômeno em inglês é com a letra P, é com PH, né? Então aquilo que a gente conhecia como objeto voador não identificado, agora eles estão chamando de fenômeno anômalo não identificado. Por que eles mudaram o nome? Para tentar trazer seriedade. Para tentar deslocar o assunto da ufologia, ou seja, da piração, para um assunto bélico-tecnológico. Esse deslocamento do termo já é uma operação psicológica propriamente dita, perfeito? Então a cultura ufológica tem nos ensinado desde sempre que os OVNIs, hoje UAP, salvaram muitas vezes a humanidade de um caos nuclear, perfeito? E aí eu pergunto para você, o mundo está próximo de um caos nuclear? Está. Está como nunca esteve, conforme eu coloco no meu livro 90 Segundos para o Apocalipse. O livro 90 Segundos para o Apocalipse vai tratar não do Apocalipse da Bíblia, mas o Apocalipse do relógio do juízo final do pessoal lá do departamento, lá do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, criado em 1947. Em 1947, só pessoal que tá superchat, daqui a pouco eu vou pegar e vou ler todos, tá? Aguenta aí. Senão se eu estiver lendo em tempo real, a gente perde o fio da meada. Em 1947, o Boletim dos Cientistas Atômicos criou o relógio do juízo final, que é um instrumento que marca o quão perto a humanidade estaria da sua total destruição. No início do ano de 2023, o relógio foi atualizado para 90 segundos para meia-noite, ou seja, 90 segundos para o Apocalipse, por isso que o nome do meu livro é 90 Segundos para o Apocalipse, beleza? Então, nós estamos vivendo um perigo de uma destruição atômica no planeta Terra como nunca vivemos na história da humanidade desde 1947, quando foi criado o relógio do juízo final que monitora quanto o mundo está perto do seu final. Quem acompanha um pouquinho sobre a cultura ufológica, a cultura alienígena, sabe que, segundo os relatos alienígenas, muitas vezes os OVNIs salvaram a humanidade de um caos nuclear. Essa é a operação psicológica que está sendo implementada, ok? Além da área da operação psicológica, vocês sabem também que eu sou mestre e doutor em linguística. Então eu consigo destrinchar as estruturas argumentativas, ok? Beleza? Só um detalhezinho. Tem gente falando assim, se a Kamala Harris tivesse vencido, Daniel estaria elogiando. Pessoal, eu já disse para vocês 1000 vezes, não sejam ignorantes. Para mim, Partido Democrata não existe. Eu nem levo em consideração. Tá? Para mim, se a Kamala Harris tivesse vencido, seria o fim da humanidade inteira, não só dos Estados Unidos, tá? Então, nunca apoiei isso, sempre achei sem condições, fora de cogitação, tá bom? Para quem tá chegando agora no meu canal, não conhece meu trabalho, ou tá se fazendo papel de bobo, tá? Em hipótese nenhuma, eu acharia boa uma vitória de Kamala Harris, porque uma pessoa que não consegue falar não vai conseguir governar. Tá bom? Então, recado dado. Vamos lá então, pessoal. Presta atenção. O que está sendo colocado na mentalidade das pessoas é que os OVNIs, muitas vezes, salvaram a humanidade de um caos nuclear. Isso é colocado em muitos filmes, como no filme A Chegada, e isso é colocado também nos jornais, o que está sendo dito. Então, preste muita atenção agora no ensino que eu vou dar para vocês, aberto aqui, porque isso aqui vai mudar a forma como você vê o mundo e vai te blindar para o que está por vir. A cultura ufológica tem nos ensinado desde sempre que os OVNIs salvaram muitas vezes a humanidade de um caos nuclear. Uma matéria da CBS News de 2010 cita o relato do pesquisador Robert Hastings, segundo o qual mais de 120 militares norte-americanos haviam confirmado a ele casos em que objetos voadores não identificados foram avistados perto de locais de testes de equipamentos nucleares, assim como próximo a centros de armazenamento de equipamentos atômicos. Segue aí a segunda notícia que estamos colocando para vocês hoje no chat. Essa notícia da CBS, tá? Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes aqui e também 4 vezes aqui, uma vez aqui no Instagram. No Instagram não dá para clicar, mas estou colocando a notícia aí para vocês, perfeito? Então, segundo essa matéria da CBS,
um investigador, o pesquisador Robert Hastings, conversou com mais de 120 militares americanos que confirmaram a ele presença de objetos voadores não identificados perto de locais de testes de equipamentos nucleares e também próximo a centros de armazenamento de equipamentos atômicos. Nessa referida reportagem que eu já coloquei para vocês, é citado o ex-capitão da Força Aérea Robert Salas, que estava na base aérea de Malmstrom, em Montana, nos Estados Unidos, quando, em 1967, 10 projéteis intercontinentais sob a sua supervisão repentinamente se tornaram inoperantes, exatamente no momento em que os seguranças informaram o avistamento de um misterioso objeto vermelho brilhando no céu. Para alguns ufólogos, o objetivo dos alienígenas ao desmantelar equipamentos nucleares é simplesmente proteger o planeta Terra. Para outros, eles desmobilizam equipamentos atômicos porque os equipamentos atômicos seriam capazes de derrubar as suas aeronaves. Eu gostaria de inserir uma terceira hipótese, a hipótese de um grande projeto de operação psicológica em jogo. Lembrando a vocês que eu fui instrutor do curso de operação psicológica no Sistema de Defesa Nacional nosso. Então, eu tenho gabarito para falar. Operação psicológica é o quê? Operação psicológica envolve ações para transmitir informações ao grande público com o fim de influenciar as suas motivações, raciocínio, objetivo e comportamento. É por isso que eu, Daniel Lopes, creio que, neste caso, a insistência do Pentágono, do Congresso americano, do Executivo norte-americano, da mídia norte-americana, na realidade de alienígenas, pode envolver uma espécie de operação psicológica bodyguard, ou uma operação psicológica guarda-costas. Isso porque o fim, a finalidade, o objetivo, o propósito disso seria proteger o mundo de um mal maior. Inventar uma lorota para um fim positivo. Contar uma lorotinha para um mal maior. Para responder essa pergunta de qual mal maior seria esse, a gente vai ser necessário retomar uma informação que eu trouxe numa reflexão anterior, num outro artigo da Gazeta do Povo, que eu publiquei no dia 8/6/2021. 2021 vai estar no livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. Nesse capítulo do livro A Beira do Abismo, eu publiquei um capítulo chamado Biden e os OVNIs, propaganda a todo vapor, a insistência do Pentágono na realidade dos OVNIs como manobra geopolítica. Perfeito? Nessa ocasião, nesse capítulo desse livro, A Beira do Abismo, que está com 47% de desconto, quem não adquiriu ainda está dando mole, porque ali eu falo muitíssima coisa vital. A Beira do Abismo está com 47% de desconto, saindo de R$80 por R$42, tá? Promoção de Black Friday para você. Aproveite e garanta o seu exemplar para você não ser mais massa de manobra e tá ligadaço aí no que está programado para o que está por vir. Lembrando a vocês que aqui no canal Daniel Lopes você não escuta a notícia de hoje. Você escuta a notícia de amanhã hoje. O meu objetivo é falar as coisas antes delas acontecerem, te ajudar a se preparar e falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Tá? A Vitor está perguntando se a Arca entrou na Black Friday. Se você olhar a Arca e ver o pagamento à vista, você vai ver que está com desconto de R$118, tá? Então vale muitíssimo a pena. Aproveite para garantir o seu desconto, tá bom? Então, amigos, voltando à nossa reflexão aqui, conto com a total atenção de vocês. Naquela época, em 2021, eu citei o estranho fato de os ex-presidentes Ronald Reagan, Bill Clinton e Mikhail Gorbachev, além do Paul Krugman, que é vencedor do Nobel de Economia e professor da Universidade de Princeton, eles afirmaram categoricamente que uma chegada alienígena, mesmo que falsa, acabaria com todos os problemas do mundo, inclusive os conflitos. Isso porque, diante de uma chegada desses estranhos do espaço, a humanidade teria que superar as suas diferenças e estar unida para vencer os extraterrestres. Ou seja, quando pessoas de tão high profile afirmam uma coisa louca como essa, certamente há um processo de operação psicológica em jogo. Quando 3 presidentes de nações poderosas e mais um vencedor do Prêmio Nobel falam a mesma coisa, que uma chegada alienígena ia salvar a humanidade ainda que fosse falsa, isso aí tem uma operação psicológica em jogo. Estou falando porque eu sei o que eu estou dizendo, eu trabalhei nisso. Nesse ponto eu retorno à minha pergunta anterior. Qual seria então o mal maior que uma falsa chegada de alienígena poderia proteger o mundo? A minha hipótese,
A inteligência norte-americana está, neste exato momento, usando a população americana como porquinho da Índia, se preparando para, no caso de um agravamento do conflito lá em Kiev, escalando para a possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, encenar uma falsa chegada de alienígenas com o objetivo de livrar o mundo do caos atômico, conforme eles estão falando que vão fazer na cultura ufológica e na cultura pop e na indústria cinematográfica há décadas, pelo menos desde os anos 50. Lembrando que o caso de Roswell, no Novo México, foi em 1947, curiosamente, o ano em que Aleister Crowley bateu as botas. Ou seja, mais uma vez, conforme eles estão pregando nos seus equipamentos de propaganda de operação psicológica, o mais poderoso é o Hollywood, o que está acontecendo? Mais uma vez, então, os OVNIs chegariam para proteger a humanidade e desmantelar equipamentos nucleares. As diferenças culturais, sociais, econômicas seriam jogadas por terra e o mundo estaria unido para vencer este inimigo de fora. Seria como aconteceu durante o conflito civil lá em Pequim, que foi interrompido por quase 10 anos quando o Japão partiu para cima de Pequim, obrigando o povo de Pequim a suspender o conflito interno para expulsar o inimigo de fora, ok? Muito semelhante ao que acontece no filme Watchmen, já foi citado. Quem não assistiu, é importante você assistir. Agora, se você não gosta de pensar, se você não gosta de refletir, você não vai gostar do filme. Mas se você gosta de pensar, se você sabe apreciar um bom filme, você vai gostar demais, tá? Porque não é apenas um filme que traz um conteúdo muito interessante, mas é um filme muito bem feito, muito bem produzido. A trilha sonora é maravilhosa, a estrutura narrativa é maravilhosa, os plot points são muito bem colocados, a construção psicológica dos personagens é maravilhosa, os enquadramentos, as cores, a iluminação, é tudo muito maravilhoso, tá? Então, é uma obra de altíssimo nível. Nessa obra, criaram um falso perigo para a humanidade, que era o Dr. Manhattan. E aí, isso fez com que Estados Unidos e União Soviética naquela época, porque a história se passa nos anos 80 ainda, na época do conflito frio, o que aconteceu? Criando um bicho-papão global, um problema global, isso fez a humanidade se unir, criando um governo único global e fazendo com que eles interrompessem um período de um caos atômico. Isso aí é o que eles conseguiram fazer através dessa instauração desse inimigo único. A mesma coisa está acontecendo agora, tá? O Obstinado está falando que outros canais falam sobre isso. Duvido que falem desse jeito, com tanta informação que eu estou trazendo. Duvido, Eudor. Duvido muito. Então preste muita atenção. Olha o que você está aprendendo aqui. Você aprendeu agora sobre o segundo conflito sino-japonês. O segundo conflito sino-japonês é um exemplo de como uma operação psicológica da chegada de um inimigo de fora pode interromper um caos interno e trazer uma paz, ok? Paz é um assunto que você deve ficar com olhos desse tamanho abertos, porque a Bíblia diz que quando falar em paz virá repentina destruição, beleza? Então, eu não estou falando da série Watchmen, eu estou falando do filme Watchmen. A série é outra parada, tá bom? Então, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Se você não conhece o segundo conflito sino-japonês, que é o segundo conflito entre o Japão e Pequim, você não vai entender como é que é esse processo de operação psicológica. Eu estou te explicando. Agora, se você não conhece melhor o que é o próprio segundo grande conflito mundial, você não vai entender isso, porque é a mesmíssima coisa, tá? Preste muita atenção. Mais uma vez eu repito aqui para você, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Quem conhece a história e quem conhece a história do segundo grande conflito mundial sabe que esse negócio de dia D, tá? Ou desembarque na Normandia, não tinha esse nome. O nome oficial do dia da letra D e do desembarque na Normandia é Operation Overlord, ok? Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar isso em nenhum lugar. A Operation Overlord, ou aquilo que ficou popularmente conhecido como a chegada à Normandia, ou o dia da letra D, essa operação, que foi bolada durante 2 anos, somente foi bem sucedida porque houve uma operação guarda-costas acontecendo simultaneamente, utilizando uma tática de diversionismo para levar os alemães a crer que os aliados entrariam na Europa não pela França, não pela Normandia, mas lá no norte pela Noruega. Por isso eles criaram uma operação guarda-costas
que é a Operação Bodyguard, que envolvia uma operação secundária chamada Operation Fortitude, ok? Isso levou o líder dos alemães a deslocar seus homens para o local errado, trazendo sucesso aos aliados. Você que viu filmes sobre isso, eu duvido até que no filme eles tenham falado o nome da operação. Se você não pensa em Segundo Grande Conflito Mundial pensando em Operation Overlord, Operation Bodyguard, Operation Fortitude North, você não vai entender isso, ok? Você não vai entender isso. Eu estou te dando as senhas para você abrir a sua mente, tá bom? A Operação Overlord, que significa vencer a Alemanha, só deu certo porque eles criaram uma operação falsa junto. A operação verdadeira só funcionou porque tinha uma falsa junto. A falsa protegeu a verdadeira. Por isso que o nome da falsa era Operação Guarda-Costas ou Operação Bodyguard. É exatamente isso que eu, Daniel, creio que está sendo implementado agora como operação psicológica a nível global, com essas revelações lá no Congresso americano sobre a existência de equipamentos alienígenas e seres alienígenas. Perfeito? Eu estou te dando uma senha para você proteger o seu cérebro, para que nenhum engano venha até a sua mente. Perfeito? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Preste muita atenção. Foi realizada uma operação falsa para proteger uma operação real. Por isso eu pergunto, seria essa questão alienígena uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira? Qual é a operação verdadeira? Impedir o fim do mundo por meio de conflito nuclear. No caso da Operação Bodyguard, ou Operação Guarda-Costas, que era a operação falsa, tratou-se de um engano para um fim maior, mais nobre: vencer os alemães e encerrar o Segundo Grande Conflito Mundial. No caso do que eu chamo, isso é um nome que eu inventei, eu chamo de Operação OVNI, tá? Ou Operação UAP, você que escolhe. No caso da Operação OVNI, que é o nome que eu dei para isso, aparentemente o engano também seria para um bem maior: impedir o fim da humanidade por um conflito atômico. Porém, sugiro que no caso atual haja um fim mais sinistro. Então são várias camadas de leitura. A primeira camada de leitura é: realmente existem alienígenas e aeronaves alienígenas. Segunda camada de leitura é: isso aí é um grande engano, uma operação psicológica para salvar o mundo de um terceiro grande conflito mundial atômico. O outro nível é: peraí, tem um fim mais sinistro. É o estabelecimento de um governo único global, com um líder único escolhido para liderar a humanidade no conflito, para salvar a humanidade dessa falsa chegada de alienígenas. Aqui está o cerne, ok? Aqui está o cerne do negócio. Perfeito? Chegamos no núcleo. Chegamos no core do negócio. Chegamos na essência. Para quem acha... Preste muita atenção, você que se acha espertinho aí agora, tá? Você que é o espertão, ou a espertona. Você que estuda tudo, sabe tudo sobre todas as coisas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Para quem acha que a ideia de um governo mundial é coisa de conspiradores e ficções, lembre-se que já existem hoje inúmeras organizações de abrangência mundial. Você conhece todas elas. Organização das Nações Unidas é mundial. Banco Mundial é mundial. Organização Mundial Sanitária é mundial. Organização Mundial do Comércio é mundial. Banco das Compensações Internacionais, BIS, Bank of International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais, é uma organização mundial. Inclusive, o cientista Alexander Wendt, que é professor da Universidade de Ohio, é um proponente do governo mundial, tá? Vou colocar para vocês essa frase aqui, beleza? Lembrando que esse assunto está no meu livro A Jogada Final, ok? Eu estou revelando para você a jogada final. Tá aí, ó, Alexander Wendt, professor da Universidade de Ohio, é um proponente de um governo mundial. Se você acha que a ideia de um governo mundial é coisa de viajar na maionese, é coisa de delírio, isso é a sua ignorância. Você está preso pelo fenômeno do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: quanto menos uma pessoa conhece de um assunto, mais ela acha que conhece, tá? Efeito Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger, que é um modelo comportamental padrão do ser brasileiro. O ser brasileiro, ele é um Dunning-Kruger par excellence, por excelência. Ele acha que sabe de tudo. Quanto menos ele sabe das coisas, mais ele acha que ele sabe. É por isso que o cara vem aqui no meu canal e fala: Daniel é um proponente do caos com U. Caos. Eu falo: caramba, que legal, né? Ontem uma mulher falou assim: Daniel é muito hábil em contar lorota. Hábil sem o H. A-B-I-L. Hábil. É muito hábil. Não tem o H, não. Daniel é muito hábil em contar lorotas. Ou seja, isso é o Dunning-Kruger par excellence, por excelência. O cara tá me criticando, falando que eu só falo bobagem, botando caos com U e hábil sem H. Só falta ele falar que eu sou um cara úmido com H, ok? Então, meus amigos, é complicado, é difícil. Você fala de governo mundial, o cara fala assim: isso é coisa de delirante, isso é coisa de gente delirante. Você está chamando o Alexander Vance, que é professor da Universidade de Ohio, que é uma das mais prestigiosas universidades do planeta Terra, de ignorante. Agora, eu não só citei o nome do cara e onde ele trabalha, mas eu vou citar para você o artigo acadêmico dele no qual ele propôs essa ideia, tá? E o artigo dele se chama Why a World State is Inevitable. Lembrei até do agente Smith, né, no Matrix, né? Não esqueça, Neo, não tem como evitar, it's inevitable, é inevitável, né? Esse artigo foi publicado em dezembro de 2003. Ou seja, quem acha que falar sobre o governo mundial é palhaçada de quem viaja na maionese, está com 21 anos de atraso, porque não gosta de ler, não gosta de estudar, né? E aí, efeito Dunning-Kruger, quanto mais ignorante, mais acha que sabe. Isso aí, parabéns para você. Mas como aqui no nosso canal eu sei que 99,9% das pessoas são altamente esclarecidas e são altamente amantes do conhecimento, aí eu dou a aula aqui aberta para vocês com gosto. Eu vou ler o superchat daqui a pouco, tá? Presta atenção. Aí o cara fala assim, ó, Daniel é muito humilde, o Henrique tá falando me zoando. Pessoal, se você fosse xingado todo dia com caos com U e hábil sem o H, chega uma hora que você tem que citar pelo menos, que o cara tá te xingando de burro escrevendo coisa de jumento, né? Aí o cara fala, você é muito burro. Eu falo, somos, porque eu falo besteira e você escreve hábil sem o H. Então, preste atenção. Nesse artigo, Why a World State is Inevitable, que você não leu, porque você nem sabia que existia, mas eu sabia que existia e eu li também, no seu artigo intitulado Why a World State is Inevitable, porque um Estado Mundial é inevitável, o Alexander Vance, professor da Universidade de Ohio, defende que a formação de um Estado Mundial deveria cumprir alguns requisitos, como assumir o monopólio da força organizada, ou seja, o uso exclusivo da força, conquistar legitimidade perante a comunidade global, criar uma comunidade de segurança universal, ou seja, um sistema de resolução de disputas, estabelecer uma resposta unificada a delitos e perigos, constituir uma autoridade supranacional de forma que as decisões tomadas sejam obrigatoriamente aplicadas a todos os estados participantes, e esse desenvolvimento do governo mundial aconteceria em 5 estágios. Primeiro, ele chamou de sistema de estados, depois, sociedade de estados, terceiro, sociedade mundial, quarto, segurança coletiva e o último, Estado mundial. Eu creio que hoje a gente está no terceiro estágio, que é o estágio da sociedade mundial. Só que uma falsa chegada alienígena nos levaria instantaneamente do estado 3 para o estado 5, que é o Estado mundial. Essa reflexão, ela parece ser de outro mundo, né? Desculpa aí o trocadilho. Mas Hollywood, que é o maior sistema de propaganda e operação psicológica do planeta, está nos preparando para isso há mais de 70 anos. Pelo menos desde quando foi lançado o filme O Homem do Planeta X, The Man from Planet X, de 1951. 51, meus amigos, a gente está falando de 75 anos. Foi a primeira vez que um produto da indústria fonográfica, da indústria audiovisual norte-americana, fez uma operação psicológica preparando a mente e a psicologia da humanidade para a falsa estratégia psicológica da chegada alienígena. Nesse filme, O Homem do Planeta X, de 1951, o extraterrestre que chegou à Terra, ele era pacífico, mas ele se tornou muito incisivo quando ele foi
sofreu uma ofensiva de um cientista maligno. Lembre-se também de que essa ideia doida já foi defendida por 2 ex-presidentes americanos, um presidente da União Soviética e um vencedor do Prêmio Nobel, que também é professor da Universidade de Princeton. Tá? E aí eu tenho mais uma pergunta para vocês. Será que os Estados Unidos teriam tecnologia suficiente para encenar uma chegada alienígena? Se você acha que sim, coloca 1. Se você acha que não, coloca 2. Tá? O tempo passou muito rápido. Por isso, a gente vai fazer o seguinte. Hoje a parada aqui é séria, tá? Tá todo mundo falando 1 aí, muito obrigado. É claro que eles têm tecnologia para simular uma chegada alienígena. Agora, deixa eu combinar um negócio com vocês. Se a gente conseguir 9 mil likes, eu vou dar a palhinha. E a palhinha significa, sabe o quê? Eu vou contar para vocês o dia em que eu vi uma aeronave dessa e eu vou contar para vocês também como é que essas aeronaves funcionam e onde elas são fabricadas e qual é a tecnologia que opera, tá? Como que eu sei disso? Porque pessoas que trabalharam nisso já saíram de lá e contaram, tá? E eu não estou falando do Bob Lazar. Você que estudou meia hora sobre ufologia, você conhece muito bem a história do Bob Lazar, que é muito legal, muito interessante, mas existem outros especialistas que trabalharam nesse mundo aí. Tem mais 2 nomes, esses 2 nomes que trabalharam nessas aeronaves que muito provavelmente foram fabricados por meio de engenharia reversa. Tem 2 outros caras que trabalharam nisso aí, 2 americanos. E eu vou falar o nome deles só dentro da arca, tá? Então, essas histórias eu só falaria dentro da arca. Inclusive, se você já quer assinar a arca, o link tá aí, ó. Tá aí o link para você no chat, tá? Para você assinar a arca é muito fácil. É só você clicar no link que tá aí no chat, né? Aqui, ó, o espírito de porco aqui, ó. O cara fala aqui, ó, só na arca. Isso aí ele vai falar só na arca, bota um cifrão, né? Ou seja, Daniel quer dinheiro. Todo dia eu dou 1 hora de aula de graça para vocês. O cara que recebe todo dia 1 hora de aula de graça aberta, como eu faço aqui de segunda a sexta com vocês, e reclama que eu dou aula paga na arca, é um espírito de porco, tá? Isso aí é espírito de porco, é miserável e ingrato, tá? Espírito de porco, miserável e ingrato, ok? Eu quero saber quem dá 1 hora de aula aberta no YouTube todo dia e depois mais aula na arca, beleza? Então, meus amigos, todo mundo que não reconhecer essa 1 hora que eu dou para você aberta de aula todo dia com esse conteúdo, eu digo para você, você é um espírito de porco, você é ingrato, você é miserável e você é do efeito Dunning-Kruger. E eu digo para você, se você acha caro pagar pelo conhecimento, não queira pesquisar o custo da ignorância, ok? Repito, isso é frase para a sua vida. Se você acha caro o custo do conhecimento, não queira saber do preço da ignorância. Perfeito? Dica para você. Vamos combinar o seguinte, enquanto eu leio o superchat, vai dando like pra gente chegar a 9 mil likes rapidão, tá? Hoje eu não vou dar minuto não, vou pedir para vocês, acelera no like, porque eu quero muito contar essa história para vocês aí, essas coisas que eu ia falar só na arca, né? Sobre a experiência que eu tive com essas aeronaves e sobre como é que essas aeronaves funcionam. Vou dar uma palhinha sobre isso, não vou explicar tudo, vou dar uma palhinha, tá? Repetindo, como é que eu sei disso? Teve gente que trabalhou, saiu e contou, tá bom? Nebadon, obrigado aí. Quem é o Demiurgo, o líder do governo mundial? O Demiurgo é aquele que se diz o criador do mundo, né? É aquele que fabricou a humanidade, pelo menos segundo Platão e Aristóteles, né? Agora, nesse sentido, o Demiurgo seria o falso, aquele que usurpa o título de criador da humanidade. Então, nesse caso, seria o Lúcifer. Hugo Cabral, fala do secretário de defesa do Trump, né? There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Tá no The Guardian.
realmente, Hugo, isso é muito preocupante, tá? Porque vocês veem que o anticristo, ele precisa, entre outras funções, assumir as seguintes funções. Estabelecer paz em Jerusalém e ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. Quem fizer isso está cumprindo uma missão do anticristo. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, vamos ficar de olho, tá? Ricardo Williams, muito obrigado. Professor Marcelo Soares, em 1966, Star Trek já apresenta um governo global, exatamente. Jonas Maxwell, só imaginei a chegada alienígena igual no filme Independence Day. Se a chegada alienígena foi igual ao Independence Day, eles vão estabelecer um governo mundial em 24 horas. Se prepare para isso, para não ser iludido pelas astutas arapucas do inimigo, tá? Um abraço para a esposa Diane, que é do Jura MNZ, valeu. Tânius Walter here. Daniel, sempre pensei que a elite iria usar a ideia de alienígena para camuflar arrebatamento, para não ter conversão em massa para Cristo. Essa é a camada mais óbvia da questão alienígena, mas eu acho que o grande engano alienígena está nessa falsa chegada alienígena, o estabelecimento do governo mundial para poder combater esse inimigo que veio do espaço. André Camargo fala do projeto Bluebeam. O projeto Bluebeam muito provavelmente vai ser utilizado, mas eles não precisam confiar tanto no projeto Bluebeam, sabe por quê? Porque eles têm essas aeronaves que simulam aeronaves que se assemelham a aeronaves alienígenas, tá? Obrigado, Mônica, pelo superchat, né? A Mônica falou, você acha que aquela foto do Elon que colocou no X, onde Donald dá uma caixinha de tic-tac para ele, tem a ver com Disclosure, que já tem UAP, né? O chamado tic-tac por causa do seu formato? Pode ter a ver, né? Mônica lembrou uma coisa muito importante. Em 2017, o New York Times publicou uma matéria sobre o USS Nimitz, que é um porta-aviões norte-americano que estava na costa leste dos Estados Unidos, perdão, na costa oeste, lá na costa da Califórnia, e ali estava o capitão David Fravor pilotando uma aeronave modelo Hornet, e essa aeronave ali, eles não apenas viram, perseguiram, mas também filmaram uma aeronave ali não identificada, ou um fenômeno anômalo não identificado, que eles deram o nome de tic-tac, porque o formato da aeronave parecia aquela balinha do tic-tac. Será que... Então a Mônica está perguntando, será que essa foto que o Elon Musk colocou no X, onde ele coloca a nova ordem mundial, isso é importante, em latim, novos ordos seclorum, será que essa caixinha desse tic-tac está se referindo à aeronave tic-tac, dessa matéria de 2017, do New York Times? Lembrando que a matéria do New York Times foi publicada em 2017, mas está se referindo a um evento que aconteceu em 2003, com o USS Nimitz, o porta-aviões. Será? Mônica, pode ser, tá? Álvaro perguntando se eu fui instrutor de um batalhão de operação psicológica. Não, eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica que acontecia no Centro de Estudos Pessoal no Forte Duque de Caxias, no Leme, no Rio de Janeiro, tá? Não era um batalhão de operação psicológica, um curso de operação psicológica para oficiais do sistema de defesa, beleza? O Walber Guimarães, ou Valber, né? Pai do Senhor, ora por mim, por favor, preciso de ajuda. Existe a possibilidade de adquirir a arca parcelando mensal? Não, só no cartão de crédito, né? Então, Deus te abençoe, Walber, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que restaure todo o teu sistema neurológico e todo o teu sistema digestivo e linfático. Deus está te limpando agora. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, abandone o pecado, confie nele e o mais ele fará. Entregue a sua vida a Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, tá? Sidney pedindo para falar da carta de Israel para Jared Kushner. É muito evidente que eles gostam muito dele. Obviamente, não só ele, mas o próprio presidente Donald são benfeitores da causa de Jerusalém, né, de Jerusalém, ou de Tel Aviv, ou da Terra Prometida, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que chegaram outros superchats aqui. Obrigado, Jonas Maxwell, todo dia um atribulado nos comentários, mas é bom para vocês aprenderem, tá? Para vocês aprenderem o preço da ignorância, o tamanho da ingratidão e como as pessoas são espírito de porco. Eu já disse para vocês eu costumo dizer, assim como Deus criou a barata, Deus criou o mosquito, Deus criou os ratos, né? Tem pessoas que são assim, elas nasceram para destruir, para desconstruir, para reclamar, para atrapalhar, faz parte da criação de Deus. É só você, que é uma formiguinha, uma abelhinha, não se comportar como uma barata, ok?
Obrigado, Regis aí, Andrade, parabéns pelo conteúdo, valeu. O Chicão falando o preço do conhecimento é caro para o ignorante, mas muito barato para aquele que quer salvar, amém. Cíntia Martins, quando terá o estudo dos livros da Bíblia na Arca? Em breve, se Deus quiser. Vamos começar, porque isso aí é urgente. Deixa eu dar uma olhadinha. Pô, não batemos os 9 mil likes ainda? Poxa, não é possível. A Adriana falou que ela e o pai viram um tic-tac no céu há mais de 10 anos. Isso é muito legal, Adriana, você falar, sabe por quê? Todo mundo que viu... Pessoal, acelera no like aí, senão não vai ter como a gente fazer a palhinha, tá? Fabiano, a aula da Arca de ontem foi a melhor aula que vi no último ano. Eu também acho, Fabiano. Lembrando que Fabiano foi o primeiro aluno a entrar na Arca e sempre eu vou dar essa moral pra ele. Visionário, haters do Daniel se chamam vizinho de Noé. É aquela galera que não quis entrar na Arca, né? Então, acelera no like aí, pessoal. Isso que a Adriana falou foi muito interessante, porque 100% das pessoas que viram o tic-tac pensaram, caramba, essa tecnologia não pode ser humana, porque os seres humanos não têm capacidade de fazer isso. E se eu disser que o tic-tac é uma aeronave da Lockheed Martin de 1967? Ou seja, o que você interpreta do mundo, como você olha para o mundo, isso acontece com base no conhecimento que você tem. Tá? O juízo de valor que você faz sobre os fatos do mundo acontece com base do nível de informação que você tem. Se você não tem certas informações, você olha uma matéria dessa do New York Times e fala, caramba, deve ser alienígena isso, porque o ser humano não sabe fazer esse tipo de aeronave. Esse é o nível da ignorância. Quando você sabe o que está acontecendo, quando você sabe que a Lockheed Martin tem um departamento de aeronaves de plataformas exóticas em que 85% dos projetos são classificados chamado Lockheed Martin Skunk Works, e você sabe que ali eles fabricam essas aeronaves tic-tac desde 1967, você interpreta o mundo de outra forma. Então, a humanidade olha o mundo e fala, caramba, isso deve ser alienígena, porque os seres humanos não têm capacidade de fazer isso. Quem tem um conhecimento olha e fala, lá vem mais uma enganação aí rolando, mais uma operação psicológica. Depende do conhecimento que você tem. É por isso que a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ok? Ramon falou que já viu OVNIs 6 vezes, 3 vezes no Brasil, 3 vezes nos Estados Unidos. E tem gente que acha assim que, essas coisas só deve ter nos Estados Unidos. Meus irmãos, o Brasil é um hotspot disso, tá? Se você nunca sentou 5 minutinhos para assistir os documentários sobre a Operação Prato, se você nunca sentou 10 minutinhos para realmente estudar o que aconteceu lá em Minas Gerais, naquela cidade famosa com a letra V, você está dando mole, ok? Pessoal, já estamos praticamente com 9 mil likes, então vamos lá. Prestem muita atenção, pessoal. A aeronave mais famosa dessas que os Estados Unidos possuem se chama TR-3B. Ela é a evolução da aeronave B-2, que é a Black Manta, né, que é a raia escura. Essa aeronave B-2, ela... Só você estudar um pouquinho sobre ela, você já vê que tem algo errado, tá? Porque é uma aeronave que custa, cada uma delas, custa quase $1 bilhão. E essa aeronave foi divulgada ao mundo em abril de 1997. Porém, ela foi construída nos anos 80, ok? Então, é muito estranho isso, porque quando você pensa, você chega para a aeronáutica americana e fala, aí pessoal, qual é a aeronave mais avançada que vocês possuem? É o B-2 Spirit, né, o Black Manta. Mas peraí, a aeronave mais avançada que os Estados Unidos têm hoje é uma aeronave criada em 1987? Não faz sentido isso. É claro que essas aeronaves continuaram evoluindo. E a evolução da B-2 Spirit é o TR-3B. Você tem TR-3A, TR-3B, TR-3C e tal, mas o mais famoso foi o TR-3B. O TR-3B, ao contrário da B-2 Spirit, que tem uma propulsão a jato, o TR-3B é um triângulo e ele tem uma propulsão eletromagnética. São 3 bobinas eletromagnéticas, uma em cada ponta.
Se você olha debaixo da aeronave, principalmente à noite, você vai ver 3 bolinhas brancas. E quando você olha isso à noite, é muito estranho porque você não consegue enxergar a aeronave. Você só vê as 3 bolinhas brancas. Então você acha que são 3 bolinhas brancas andando no céu. Não são. É uma aeronave triangular com 3 bolinhas brancas. O problema é que quando ela se movimenta e ela fica parada no ar assim, e ela não se movimenta igual as aeronaves normais para frente e para trás. Ela se movimenta, ela consegue girar assim, ó. Ela se movimenta assim, ela vai rodando, ok? Porque é eletromagnética, tá? Então, essas 3 bolinhas brancas que você está vendo no céu, elas vão mudando de forma. Então, exige um exercício você imaginar um triângulo invisível com 3 bolas brancas à noite e essas bolas brancas se mexendo. Até você entender que não são 3 bolas brancas, é um triângulo com uma bola branca em cada ponta, exige um exercício, tá? E essa aeronave, ela funciona através de eletromagnetismo, então ela não depende de navegar no ar. Ela pode navegar no espaço tranquilamente. Você fala, Daniel, mas o ser humano já tem aeronaves que navegam no espaço. Só que as aeronaves que navegam no espaço navegam por meio de empuxo, de ação e reação. Eles lançam a nave ejeta um material e é empurrada para frente. Isso para navegar no vácuo. Só que o TR-3B, entre outras aeronaves desse sentido, que são aeronaves de plataformas exóticas, que são construídas pela Lockheed Martin Skunk Works, pela Boeing Phantom Works, pela Northrop Grumman, pela Raytheon, por todas essas empresas, né, essas defense contractors, essas aeronaves, como elas são de propulsão eletromagnética, elas conseguem navegar no ar, no vácuo e embaixo d'água, ok? Beleza? Essas aeronaves, às vezes, recebem o nome até de objetos aquáticos não identificados, porque elas saem de dentro d'água, ok? Então, é assim que essas aeronaves funcionam. Essa é a solução para isso, para gravitação quântica ou para antigravidade. Isso foi solucionado nos anos 20, ok? Nos anos 20, eles já tinham solucionado essa questão. Questão essa que até hoje o pessoal acha que não foi solucionada ainda. Mas foi exatamente por isso que não foi por outro motivo que a teoria das cordas, que segundo muitos ela não serve para nada, mas a teoria das cordas, na verdade, que vai tratar muito da questão da gravitação quântica, a teoria das cordas é um disfarce para que os maiores gênios do mundo desenvolvam essa área, tá? Então, ainda nos anos 20, o Thomas Townsend Marron, ou Thomas Townsend Brown, perdão, ele foi um inventor americano que se especializou nos efeitos elétricos estranhos, né? E isso levou a acreditar que havia descoberto um tipo de antigravidade causada por forças de campos elétricos. Só que em vez de ser uma força antigravitacional, o que o Brown observou foi geralmente atribuído à eletrohidrodinâmica. O movimento de partículas carregadas transfere seu movimento para partículas neutras circundantes no ar, também chamado de deriva iônica ou vento iônico. Durante a maior parte da vida do Thomas Townsend Brown, ele tentou desenvolver dispositivos baseados em suas ideias, tentando promovê-los para uso da indústria e pelo sistema de defesa norte-americano. E esse efeito que ele descobriu passou a ser conhecido como efeito Biffeld-Brown ou eletrogravítica. Então, se você não sabe o que é o efeito Biffeld-Brown e você não sabe o que é electrogravitics, você vai achar que os Estados Unidos não têm capacidade de criar um tic-tac. Mas eles têm desde os anos 60. Porque o efeito Biffeld-Brown, que é esse fenômeno elétrico, foi notado pela primeira vez na década de 20 pelo Thomas Townsend Brown, onde a alta voltagem aplicada aos eletrodos de um capacitor assimétrico causa uma força propulsora líquida em direção ao eletrodo menor. Isso aí é o que eles usaram para desenvolver a chamada electrogravitics. A eletrogravidade é considerado um tipo não convencional de efeito ou força de antigravidade criada pelo efeito do campo elétrico em massa. Esse nome foi cunhado em 1920 pelo descobridor, que é o Thomas Townsend Brown, que passou a maior parte da sua vida tentando desenvolvê-lo e vendê-lo como sistema de propulsão.
Por meio dessa ideia, ela foi pesquisada por um curto período pelas empresas aeroespaciais nos anos 50. Por um curto período, abertamente, depois virou tudo projeto sigiloso através dessa credencial Q21 para cima. Eletrogravidade é popular entre as pessoas que falam, obviamente, sobre as aeronaves de plataformas exóticas. O próprio Northrop Grumman B-2 Spirit, o Stealth Bomber, ele utiliza essa tecnologia. Em algumas filmagens você vê que uma bola de ar se forma em volta dele quando ele dá quando ele sai aí num lance mais intenso, ok? Então, meus amigos, o que eu estou fazendo é abrir o teu entendimento, ok? É abrir o leque. Você falar, peraí, 1920, cara, Thomas Townsend Brown. Para a gente contar essa história completa, a gente teria que falar sobre Lewis Whitten, Edward Whitten, Bryce DeWitt, Cecily DeWitt, Gravity Research Foundation, Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill. A gente teria que falar sobre Basin e Babson. Teríamos que contar a história de Glenn R. Martin Company, que depois vira Martin Marietta Company, depois vira Lockheed Martin. Depois a gente teria que estudar o Babson College, Weber International University, Babson Park na Flórida, tá? Teríamos que estudar isso tudo, principalmente a Gravity Research Foundation. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nisso. Quem é da Arca já ouviu falar. Então, meus amigos, te dei aí uma palhinha das palhinhas. Nesse momento agora, eu vou explicar para vocês, lá dentro da Arca, a aeronave que eu vi e que a minha esposa Bárbara filmou, tá? Minha esposa e meus filhos vimos, filmamos, a minha esposa filmou, vou dar o crédito para ela, e eu vou te explicar onde eu vi, por que eu vi e como eu vi e o que eu concluí do que eu vi, tá bom? Eu vou explicar isso para você na Arca agora. O que eu expliquei para você aqui abertamente hoje já te dá muita bagagem para você não ser enganado por essa operação psicológica que está vindo, ok? Vamos revisar o que a gente aprendeu hoje. Você aprendeu hoje que o presidente verdadeiro do Senado não é quem o Senado escolhe, mas é o vice-presidente norte-americano. Você aprendeu o que significa o presidente do Senado ser pro tempore. Você aprendeu que o líder da maioria na Câmara acaba servindo como presidente do Senado e ele pode atrapalhar as nomeações presidenciais em até 2 anos. Você aprendeu a história do John Thune e você também aprendeu a história aí do Greg Scott, que eram os caras que o presidente Donald tinha escolhido, mas perderam. E depois você aprendeu muitíssimo sobre física, sobre a gravidade. Você aprendeu aí sobre o meio bélico, você aprendeu sobre o departamento de energia, você aprendeu sobre as credenciais, você aprendeu sobre a credencial Q, você aprendeu sobre o projeto Manhattan, você aprendeu sobre a operação psicológica, você aprendeu sobre o efeito Dunning-Kruger, você aprendeu sobre as estratégias de desinformação, você estudou o segundo conflito sino-japonês, você estudou também a operação Overlord, a operação Bodyguard e a operação Fortitude North, e aprendeu como é que eles fizeram tudo isso. Você aprendeu sobre o Thomas Brown, você aprendeu sobre eletrogravídica, você aprendeu sobre o efeito Biffeld-Brown e você aprendeu sobre o vento iônico, tá? Então, você aprendeu sobre eletrohidrodinâmica e você aprendeu sobre os elevadores de propulsão iônica, tá bom? Então, eu tenho certeza que você foi muito abençoado com essa aula aberta para vocês. Mas lá na Arca agora eu vou contar coisas pessoais minhas. Eu vou contar coisas íntimas minhas. E eu vou mostrar para vocês a filmagem que a minha esposa fez sobre esses objetos não identificados, mas que a gente que estuda sabe identificar muito bem. E eu vou explicar onde eu vi esse objeto, onde nós vimos, por que eu vi, como eu vi e o que eu concluí disso, ok? E, para minha surpresa, depois dessa filmagem que eu fiz, várias outras filmagens apareceram mostrando o mesmo objeto no mesmo lugar de forma muito estranha. A gente vai falar sobre isso agora lá na Arca. Para assinar a Arca é mole, você vai pagar 12 parcelas de R$ 59,90, pagando à vista tem um desconto inacreditável, gigantesco,
E eu apenas vou dar uma moralzinha aqui pro pessoal que deu apoio ao canal, porque enquanto a gente estava falando, mais pessoas deram apoio, mas já garanta lá já a sua vaga na Arca. Eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje lá vai mudar a maneira como você olha para o mundo, tá bom? Agradeço a todos que deram os 9.000 likes, muito obrigado. É sempre uma alegria muito grande a gente ver essa relação, né, proporcional. Álvaro tá falando da Embraer, Pimpão aí botou também, deu apoio ao canal. Luiz Gustavo Loureiro também, muito obrigado. Alguri, se você acha caro o custo do conhecimento, não queira saber o preço da ignorância, obrigado. Ediel, Daniel, mas como explicar os tic-tac do passado visto em quadros da Renascença, em templos antigos, documentos antigos, até mesmo na Bíblia? Isso não sempre existiu? Exatamente, Ediel. Parabéns pela sua pergunta, tá? Tô vendo que você é um cara inteligente. Duas hipóteses. Primeira, as aeronaves originais, que foram fabricadas com engenharia reversa, depois, ok? Aeronaves de seres espirituais, tá? No mundo antigo. Ou, segunda, viagem no tempo. Os seres humanos podem ter viajado no tempo. Presta atenção, se essas aeronaves conseguem relativizar o espaço, elas conseguem relativizar o tempo também, ok? Nós temos um gráfico aqui, espaço e tempo. Se você relativiza o espaço, o tempo anda junto. Por quê? ΔS é igual a VT. Deslocamento de espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Então, quando você está pensando em velocidade, tempo e espaço, você está pensando em coisas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, dependendo de qual que você está dando destaque. Beleza? Então, se soluções já foram encontradas para dobrar o espaço, soluções talvez também tenham sido encontradas também para dobrar o tempo. A teoria das cordas, a gente tem 9 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas existem vários especialistas e estudiosos de alto nível que já estão propondo 9 dimensões espaciais e 6 dimensões de tempo, tá bom? A Bel Guerra do Espírito Santo está falando que a aula não é de graça porque o YouTube me paga. O YouTube me pagou. Mas você pagou alguma coisa para estar aqui? Não, então ela foi de graça para você. Se não tem paywall, se você não tem que pagar para ver, você paga a tua internet e a tua conta de luz. Se você não pagou para ver, ela é de graça para você. Você pagou? Não. Se você quer pagar, você paga. Eu não estou cobrando nada. Mas se você quiser pagar, manda um superchat aí, tá bom? Mas você não pagou. Você não mandou superchat, você não pagou e você tá dando uma de galo ainda, querendo achar que é espertona, ok? Eu sou espertona. Daniel falou que é de graça, mas não é de graça, porque ele recebeu do YouTube. Eu não tô falando que é de graça pra mim, tô falando que é de graça pra você. Você pagou? Se você me pagou, me manda o recibo, porque eu não recebi nada teu ainda, ok? A gente tinha quase 10.000 pessoas aqui. Nenhuma das 10.000 pessoas pagaram pra assistir essa aula. Eu não tô falando que é de graça pra mim, tô falando que é pra você, ok? Assim como você não gosta de trabalhar de graça, eu também não gosto. Muito mais com o conteúdo legal que eu trago pra você todo dia aqui, que me custaram aqui, ó. Olha o que me custou, ó. Eu saber o que eu sei não é de graça, não. Aqui, ó. 42 anos com cabelo branco e sem cabelo, tá? 4 graduações, mestrado, doutorado e muita quilometragem. Não sai barato, não, tá? Só eu, a minha esposa e meus filhos sabem o quão eu entrego o meu suor para te trazer a melhor informação. Tá bom? Beleza? Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. E agora a gente vai ter uma conversa muito legal lá na Arca, tá? Valeu mesmo pelo apoio. Forte abraço para vocês. Ótimo feriado. Excelente final de semana. E indicação de filme para você pro feriado. Watchmen. Mas só se você gosta de pensar. Se você não gosta de pensar, você não vai gostar do filme não, tá? Se você quiser, assista os outros famosos. Ó, Watchmen, A Chegada, Independence Day, mais o quê? Não Olhe. Não Olhe é legal pra caramba, que é do Jordan Peele. Então é isso, ok? Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Forte abraço. A gente tá indo lá pra Arca agora, onde eu vou contar a experiência que eu tive aí. Deus abençoe a todos.
Fiquem com Deus. Valeu!